Olá pessoal, eu me chamo Maurício dos Santos Pereira. Eu vou demonstrar aqui para vocês como se dá a utilização do sistema emissor de folha de ponto. Esse sistema ele foi desenvolvido para agilizar e customizar a emissão de folha de ponto para os servidores, considerando a realidade dos institutos federais, sobretudo do Instituto Federal do Maranhão. Estamos aqui na tela inicial de entrada. Nessa tela inicial você tem a tela de login, né? E você tem a área destinada ao cadastro. No cadastro você pode colocar o nome da sua instituição, a sigla do campus, a logo que representa o campus, o nome completo do usuário que está cadastrando a unidade, né? E o e-mail da pessoa que está cadastrando a unidade, uma senha e uma confirmação de senha. E clicar em cadastro. Após isso, o seu campus, digamos assim, está cadastrado. Então, você efetua o login, informando o seu e-mail e a senha. Se você quiser deixar manter conectado, só clicar aqui e acessar. Considerando as informações que eu já tenho inseridas aqui no sistema, toda vez que você efetuar o login, o usuário irá se deparar com essa tela inicial aqui, que ela possui alguns filtros, né? E esses filtros traz os seguintes dados, né? Os servidores por carreira, os servidores por cargo e os servidores por setor, né? Se eu quiser colocar aqui, nesses dados que eu tenho aqui, todos os servidores que possuem ensino médio, por exemplo, aqui ele me trouxe todos os servidores com ensino médio. Se eu quiser, por exemplo, todos os servidores com superior, né, posso colocar filtro se está afastado, se não, se está em PGD ou não, se o tipo se é contratado ou efetivo, né. Então aqui eu tenho vários filtros. Outra coisa interessante, é logo aqui embaixo, é servidores contratados. Os servidores contratados normalmente são aqueles que são contratados para substituir algum outro servidor que eventualmente está afastado para pós-graduação, por exemplo, né, que se contrata um professor para substituir outro professor que está para pós-graduação, por exemplo. Então aqui você tem um panorama inicial, que mostra o servidor que foi contratado, né, o início do contrato, o fim do contrato e os dias restantes para o contrato. Isso aqui foi um eximp. E os dias restantes para o fim do contrato. E aqui mostraria o servidor substituído. Por exemplo, quando eu for cadastrar um afastamento para um servidor efetivo, eu tenho a opção lá de indicar o servidor contratado que vai substituir. Nesse caso, se eu indicar aqui, ele vai aparecer, né? Certo. Para o sistema funcionar adequadamente, eventualmente eu preciso fazer os cadastros. Quais são esses cadastros? Na aba Cadastros, você tem a opção Servidores, a opção Setores, a opção Carreiras, a opção Áreas, Cargos, Funções e Usuários. Nesse caso aqui, os usuários do sistema. Então, o usuário que tem permissão de coordenador, ou melhor, que tem o perfil gestão de pessoas, ele consegue ter o acesso a todos esses menus. Já o servidor que tem acesso a coordenador de setor, ele tem acesso ao menu ponto, para então emitir as folhas de ponto do seu setor. Vou explicar cada um dessas áreas aqui. A primeira coisa que deve ser cadastrada são as carreiras, porque os servidores eles estão vinculados a uma carreira, né.
clicar aqui. O usuário de sistema informa a carreira e cadastra. Aqui nós temos 2 carreiras, que é a carreira de técnico administrativo de ensino e a carreira de professor do ensino básico, técnico e tecnológico, que é professor EBTT. Aí aqui nós temos os números de cargos vinculados a essa carreira, que são 15, e aqui nós temos, o número de cargos vinculado à carreira professor EBTT. E logo mais aqui nós temos os servidores vinculados, à carreira TAI, tá, e distribuídos em diversos cargos, tá, da mesma forma para professor EBTT. Esse aqui é o cadastro das carreiras. Depois do cadastro das carreiras, faz-se necessário cadastrar as áreas que esses servidores estão dentro, né. Então aqui eu posso informar uma área, por exemplo, química, física, biologia, administração, enfim. Então, cadastrando essas áreas, eu posso ver todas elas aqui. E da mesma forma que no anterior, eu tenho os cargos vinculados a essas áreas. E o número de servidores vinculados às áreas, né. Em diante, nós temos depois das áreas, nós temos, os setores, né. Temos setores. Os setores são os locais onde os servidores estão lotados. Então eu posso cadastrar aqui o nome do setor, né, a descrição do setor, uma sigla, que geralmente em repartições públicas o setor responde por uma sigla, e coloca-se o responsável por esse setor, que é um servidor, que está previamente cadastrado. Mas se não tiver, eh eh, responsável ainda, você pode deixar em branco, tá. E clicar em salvar, pronto. Depois que você clicou em salvar, ele vem para cá e aqui mostra do mesmo jeito os dados, o nome do setor, a sigla, o responsável e o número de servidores do setor. Aqui você pode editar, você pode excluir se você quiser, enfim, da mesma forma dos cadastros anteriores. Depois de ter cadastrado os setores, aí sim eu posso, eh, na verdade eu tenho que cadastrar agora aqui, outras coisas, que no caso seria as funções. Nas repartições públicas existem as funções, né, que determinado servidor pode ocupar. Então eu coloco aqui a descrição da função, coloco que tipo ela é, se é FG1, FG2, enfim, e cadastro, tá. E aqui aparece todas as cadastradas. E aqui eu tenho o tipo, o número de servidores que está naquela função, posso editar, posso excluir, enfim. É certo. Agora que eu tenho todos esses cadastros, eu posso cadastrar um servidor, né. Então eu tenho aqui na área servidores, um servidor ele está vinculado a um cargo, então ou melhor, não expliquei ainda. Antes de ir para servidores, eu tenho o cadastro dos cargos. Eu clico em cargos e cada cargo ele obviamente está vinculado a uma carreira, né, você seleciona uma dessas carreiras, você seleciona o nível desse cargo, né, você coloca a descrição do cargo, se ele é professor, se ele é técnico, se ele é técnico de laboratório, e aqui você coloca a área vinculada àquele cargo, né. Então você pode selecionar uma dessas. Se o cargo ele não possui uma área específica, por exemplo, assistente de alunos, por exemplo, você coloca, né, assistente de alunos aqui, e aqui você não precisa, só deixa o espaço e cadastro, tá. E assim dá certo do mesmo jeito. Aqui eu tenho os filtros, tenho o nível, filtro de nível, posso filtrar aqui. Da mesma forma que nos anteriores, eu tenho aqui os dados, né. Agora sim eu posso ir para o cadastro de servidores. Então eu tenho a relação de todos os meus servidores, vou cadastrá-los aqui. Então clico em servidores, o servidor ele está vinculado a um cargo, que esse cargo por sua vez está vinculado
tem uma área, né. Então eu posso selecionar uma dessas aqui e depois eu posso selecionar o setor, né, o setor aqui. Depois eu posso selecionar uma função, caso esse servidor ele tenha uma função, caso não, eu deixo em branco. E o tipo, muito importante, assim, por padrão, tem-se um servidor efetivo, né. Quando se chega um novo servidor, ele é efetivo, né. Passou no concurso, tal, então ele é efetivo. Mas às vezes tem uns substitutos, professores substitutos, né, aí você coloca contratado, né, mas por padrão aqui se você deixar, vai ser sempre o efetivo. Você coloca o nome da pessoa, você coloca a matrícula da pessoa, né, no caso de servidor contratado pode ser o CPF, que você coloca a data de exercício e você marca que se essa pessoa está de PGD ou não, tá. Porque é muito importante isso, porque lá na hora de gerar folha de ponto, como os servidores em PGD não possuem folha de ponto, o sistema não emite, tá. Então é isso. Então, você coloca ou não. Então eu vou deixar desmarcado e salvo. E aqui eu tenho todos os servidores cadastrados, tá. Então observe o seguinte, posso aplicar diversos filtros aqui, tá. Por exemplo, esse servidor aqui, esse servidor ele é efetivo. Por ele ser efetivo, aqui para ele aparece essas 3 opções, né. Aparece a opção editar, que eu posso editar o cadastro do servidor, posso excluir se eu quiser, né. E tem a opção afastamento. Então aqui ele tá com um afastamento exemplo aqui, né. Então ele colocou aqui o tipo de afastamento, a data de início e fim, o substituto, caso tenha, e o número do processo que ensejou aquele afastamento, né. Então ele clica aqui em confirmar. Essa opção só aparece porque ele é um servidor efetivo. Se ele fosse um servidor contratado, se eu filtrar que tipo, contratado, se é um servidor contratado, não aparece, aparece período do contrato. Então, para essa pessoa, aparece o período do contrato, que ela pode colocar aqui para que o sistema possa avisar ou deixar mais evidente esse contrato está findando ou não, para ajudar na tomada de decisão, se renova o contrato ou não, né. Então eu posso colocar a data do início e fim do contrato e confirmo. Então, quando eu faço isso, lá naquela área, aqui ó, fica aparecendo aqui. Então a pessoa, ela tem esse controle, né. Então beleza, deixa eu voltar aqui, servidores, beleza. Outra coisa importante é que quando for a emissão da folha de ponto de alguém que está afastado, a folha de ponto ela nas áreas que iriam ser destinada à assinatura e a hora de entrada e saída, elas deixa em X, deixa marcado em X lá, para que não seja assinado, porque essa pessoa está afastada. E logo mais embaixo da folha de ponto dessa pessoa aqui, apareceria que ela está afastado até a data tal, no processo tal, tá. Basicamente é isso. Então certo. Usuários. Os usuários são aquelas pessoas que vão usar o sistema. E quem são essas pessoas? São servidores que estão cadastrados, que irão acessar o sistema para emitir as folhas de ponto. Por exemplo, um usuário ele está vinculado a um servidor. Então, por exemplo, se eu quisesse dar um usuário, dar acesso ao usuário, a este usuário aqui, eh para que seria esse acesso? Para que ele pudesse emitir as folhas de ponto, porque é o chefe de setor, o coordenador de setor que emite a folha de ponto do setor, para que seus comandados assinem. Então, cada chefe de setor, eh, tem a atribuição de emitir sua folha de ponto, de modo que ele não consegue emitir folha de ponto de outro setor, é isso. Então, digamos que eu vou cadastrar essa pessoa aqui e eu coloco o tipo de usuário.
Eu tenho 2 tipos de usuário, eu tenho um coordenador de setor e o gestão de pessoas. O gestão de pessoas é este usuário que eu estou usando atualmente aqui, que ele tem acesso a tudo, a todas essas abas. Já o coordenador de setor, ele tem acesso apenas à aba ponto e mesmo na aba ponto, ele tem apenas acesso à opção folhas, tá. A data já já que eu explico. Então ele cadastra com e-mail, cadastra uma senha, confirma a senha, pronto. A partir de agora, essa pessoa tem acesso ao sistema, e então ela vai poder acessar, da mesma forma que eu acessei, com usuário e senha, o sistema, obviamente com suas permissões específicas. Após isso, ela terá direito a emitir a folha de ponto do setor. Por exemplo, eu tenho já uma folha de pontos já criada, né, tenho aqui setor, mês, servidores. Aí, essa aqui são as folhas já criadas. Deixa eu apagar aqui só para criar uma. Pronto, apaguei, vou criar. Digamos que eu vou criar a folha de ponto desse setor que eu, digamos assim, tenho permissões, vou selecionar o mês aqui e vou criar. Pronto. Este aqui é o modelo padrão da folha de ponto. Então, todos os servidores vinculados a esse setor vão receber uma folha de ponto com essas características aqui. Observe que aqui, ó, apareceu 16:30, marcado com asterisco e de outra cor. E logo mais embaixo existe uma descrição aqui. Por quê? Porque lá em datas, o coordenador de gestão de pessoas, ele cadastrou essas informações como sendo sábado letivo, né, porque a instituição nesse dia vai ser sábado letivo. Então, por ser letivo, existe movimentação na instituição, logo a folha de ponto tem que aparecer para assinar. Onde era sábado, tem que aparecer os dados aqui, os locais para assinar, tá. E da mesma forma no dia 30. Se, por exemplo, algum setor específico da instituição não vai, ter, trabalho no sábado, né, então ele pode, por exemplo, simplesmente selecionar toda a linha correspondente aqui a onde era para ser as assinaturas, clicar com o botão direito e mesclar. Então aqui ele poderia mesclar e colocaria sábado, sábado. Da mesma forma, aqui também, tá. Mas eu não vou colocar, deixa isso aqui. E assim ele poderia salvar. Pronto, foi salvo então. A folha do mês 8 foi salva, então eu já posso o coordenador de setor ele já pode emitir. Então são 2 servidores, então eu vou clicar aqui, ó, eu tenho 3 opções. Eu tenho a opção imprimir direto, ele vai abrir essa aba para imprimir. Como esse servidor aqui ele está afastado, para ele vai aparecer o seguinte, vai aparecer a folha de pontos nos locais que era para ser a rúbrica, e a hora aparece com esse X aí, informando que não é para assinar. E embaixo vai trazer as descrições e veja aqui, ó, no caso dele também aparece o motivo do afastamento, ó, afastamento por motivo de doença tal, de até tal e o número do processo, tá, se tiver o processo lá informado. Tá. No caso no caso do servidor que não está afastado, está seguindo suas atividades normais, vai aparecer assim, ó, normalmente, tá. Então poderia já salvar PDF ou imprimir. Não vou fazer isso. E editar é a opção de quê? Digamos que esse servidor aqui, ele entre o dia 4 e o dia 9 ele estivesse, por exemplo, de férias. Então eu poderia aqui, indicar que essa pessoa está de férias, né. Poderia indicar que essa pessoa está de férias, então nessa área aqui, não seria marcado nada, né.
e assim poderia imprimir. Veja, que na área correspondente àqueles dias, ele está de férias, então ele não vai poder assinar aqui, né. Ou de acordo com o que a pessoa escrever direito aqui, né, botei só um exemplo. E aqui aparecem as outras informações e poder imprimir. Veja que eu consigo ter o máximo controle considerando a especificidade de cada servidor, tá. Então se eu quiser excluir, posso excluir, vou excluir aqui, tá. E aqui eu tenho o perfil do usuário, eu tenho sair, que se eu quiser sair, tá. Então o sistema é basicamente isso, eh, mas foi desenvolvido para auxiliar na nesse processo de emissão de folha, viu. Muito obrigado e até a próxima.